5, 6, 7 e 8. Mateus 6. É a oração. Então, assim, o que está dentro do Sermão do Monte, né? Das bem-aventuranças, e que Jesus, a gente está fazendo aquilo que Jesus fez. Jesus deu muita importância à oração, e a oração é uma das oportunidades que nós temos para dialogar com Deus, colocando diante dele as nossas necessidades e aquilo que nos aflige e que só Ele pode resolver. Coisas que nós podemos resolver com as nossas próprias forças, só que vai gerar consequências e vai prejudicar, vai talvez até o problema ficar mais difícil ainda, né? A causa vai se agravar se a gente tomar decisões nossas. Tá certo. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, capítulo 6 do livro do Evangelho de Mateus, versículo 5 diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, os gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. De verdade eu digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, a instrução do Senhor Jesus, na disciplina, tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem secretamente, te recompensará. E orando, não usei vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de lhe pedirdes. Amém, meu Deus? Essa é a diferença que tem Jesus ao psicólogo, né? O psicólogo, para diagnosticar alguma causa do problema na sua vida, você precisa falar. Ele diga o que é que está sentindo, o que é que está acontecendo. E aí você expõe o que está acontecendo com você e ele diagnostica qual é o seu problema. Só que Jesus não, antes de a gente falar, ele já sabe. Eita, aleluia, Jesus é glória a Deus. Ele já conhece por dentro e por fora o que vai acontecer, o que aconteceu antes, né? Tudo ele sabe. Ele é diferente do psicólogo, irmãos. Glória a Deus. Então nós vemos que Jesus está instruindo aqui os seus discípulos sobre a oração. Capítulo 5 diz que Jesus subiu ao monte, chamou os discípulos e assentou-se e começou a ensiná-los. E quando uma pessoa convida o outro para sentar e ensinar, o negócio é sério, né? Não é assim que o pai faz? Eu quero falar com você, sente aqui que o negócio é sério. Então Jesus, ele tinha um momento em que mostrar que as coisas eram sérias. E ele chamou os discípulos na bem-aventurança e começou a ensiná-los acerca de muitos assuntos, principalmente aqui nesse que nós lemos, que é acerca da oração, e advertindo que nós não fôssemos como os hipócritas. Quando orasse, se expusesse, né? Se estivesse na vitrine mostrando que você orava, não é preciso mostrar que se ora, né? Que é um orador. É preciso, isso aí é uma forma particular sua com Deus. Uma pessoa não pode demonstrar que ele passa todo dia de joelho, que é um homem de oração aqui na igreja, mas ele não ora em casa, ora na igreja, né? Ora na igreja. Mas Jesus disse que a gente fosse cuidado com a forma de oração. Ele chamou de hipócrita os fariseus, né, que oravam em pé na sinagoga para ser visto, observado. Isso ele teceu aqui, vamos dizer, uma crítica a eles pela forma que eles faziam, que não era uma agradável, porque era para serem vistos pelos homens e já receberam a sua recompensa. Mas quando orar, ele disse que entra no teu aposento,
Vocês não sabiam que a maioria dos homens de Deus, ele tinha um quarto para orar? Não é? A maioria deles tinha um quarto para orar. Veja lá, 2 Reis capítulo 4, versículo 10. 4:10, quando uma mulher que estava endividada, o marido havia morrido, deixou uma dívida, ela procurou o homem de Deus para receber a orientação, como é que ela faria para se sair daquela situação, porque o credor teve na casa dela, queria levar os 2 filhos, e a dívida era grande, e ela ficou assim, aflita com aquela situação. E o profeta, o homem de Deus, orientou ela, porque vá para casa. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, porque o pouquinho que a gente tem, que Deus se utiliza para fazer um milagre. Aleluia! Se você tiver um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, ele vai, um pouquinho de confiança, mesmo que seja pouca, é esse pouquinho que você tem, que Deus faz o milagre. Um pouquinho de azeite, uma botija, ele pegou, ela disse, então vá para casa, fez o quê? Entra no teu quarto. O quarto é o lugar, aqui biblicamente, mais íntimo de falar com Deus. Não é só no aspecto do espaço físico, não. É no aspecto espiritual. Todos nós temos que ter um espaço, um lugar de intimidade com Deus, de comunhão com Ele, que a gente pode expor aquilo que nós estamos sentindo. Não há melhor psicólogo do que Jeová, porque a gente entra no quarto, põe a Ele diante dele as situações, glória a Deus, e Ele resolve a situação, seja ela qual for o nível de gravidade que seja a situação. Entre no seu quarto. Primeiro, ele mandou pedir vasos emprestados aos vizinhos. Certamente ela tinha uma boa comunhão com a vizinhança, não tinha nenhum problema com os vizinhos. Ela certamente é aquela pessoa que conservava, mantinha uma comunhão com os vizinhos. Peça vasos emprestados, porque se ela não tivesse, para ela já foi uma prova o profeta dizer: peça vasos emprestados. Não tivesse comunhão com a vizinhança, ela ia pedir, mas ela era uma mulher sábia. Provérbios capítulo 21, versículo 20, aqui puder ler, me ajuda aí. Diz que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. E isso dá a entender que aquela mulher era uma mulher sábia, que ela tinha um pouquinho de azeite em casa. A sabedoria dela não era tão grande, mas tinha um pouquinho de azeite, porque o Salomão disse que a mulher sábia edifica a sua casa, e ele disse que tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Então a casa dela era uma casa de sábio. Ela tinha um pouquinho de azeite, ela tinha um pouquinho de sabedoria na casa dela. E aí ela pediu vaso emprestado, encheu os vasos até que o azeite parou, quando acabou. E ali Deus fez o milagre. Ela retornou ao profeta e fez como o homem de Deus mandou. Fala da obediência também dela. Ela orava, ela era obediente à palavra de Deus, à palavra do profeta. Fez como ele mandou. E quando, glória a Deus, ela voltou para o profeta, ele diz: agora vem e vá do resto, pague suas dívidas. Porque a gente pode fazer dívida, não pode não, meu advogado. Agora não pode pagar. A gente pode fazer dívida, agora tem que pagar a dívida. Foi por isso que a orientação do profeta foi: pague as dívidas e viva do resto. Do resto, né? Não quer dizer que seja aqui uma palavra pejorativa, não, meu irmão. De resto aqui é do que sobrou, né? Ou do lucro que você teve da venda do azeite, e você vai viver dele. O investimento que você fez, você vai viver do investimento que você fez. Glória a Deus! E Deus não fez um milagre, ela pagou sua dívida, e
Deus abençoou a sua vida no pouquinho que ela tinha. Não reclamou não, viu, irmãos? Ela não se queixou não. Viveu daquele restinho, pagou os estudos, certamente dos filhos, pagou a dívida, comprou que... Olha, irmãos, às vezes a solução está dentro de casa e a gente vai buscar no outro canto. Estava dentro de casa que ela precisava, ela nem sabia que aquele azeite, um símbolo do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, resolveu o problema daquela mulher. O Espírito Santo na sua vida lhe orienta, lhe dirige, diz o que você deve fazer, glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai orientar você a como fazer, como falar, como se comportar, como entrar, como sair, como comprar, como pagar. Agora consulte ele, porque ele vai lhe orientar. Aleluia! Glória a Deus, e as coisas irão se resolver. Entre no aposento e feche a porta do quarto. É uma orientação tremenda, viu, irmão? Porque se você entra e não fechar a porta, outras coisas podem lhe atrapalhar e incomodar, entrar sem você perceber. Aí a recomendação foi de Jesus foi: entre e feche a porta. Por que, irmão, Jesus disse essas coisas? Porque as mínimas coisas que Jesus falou são importantes. Ele podia dizer: entre no quarto, faça sua oração, mas feche a porta. E alguém que está querendo, aleluia, entrar, aleluia, glória a Deus. E Eliseu também tinha um quarto, irmãos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 10. Quem lê, por gentileza? 4 e 10. É esse mesmo assunto, segundo Reis, capítulo 4. Pode ler, amado. Segundo Reis 4 e 10? É. O microfone está aí, eu vou ver se eu já leio o microfone. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Então essa é a observância de uma mulher que ela olhava assim, Eliseu, um homem de Deus que passava o comportamento, né, que ele tinha de um homem santo, que ela disse, ela sentiu a necessidade dele, era ter um lugarzinho para ele no quarto, para lá ele se recolher, na sua intimidade, falar com Deus, uma mesa, um candeeiro, uma cama, certamente para se alimentar e também para ler a palavra, né? E o obreiro é assim, né? O servo de Deus tem que ter momento também de ler, de orar em casa. Ele tinha aquele quartinho, glória a Deus, e ali ele mantinha comunhão com Deus naquele lugar. Outro homem, Daniel, irmão, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel em meio a uma perseguição, ele foi observado que uma lei que dizia que quem buscasse a outro Deus durante um período e fosse encontrado fazendo petição a outro Deus, não, a não ser o Deus, quando Nabucodonosor mandou que fizesse petição, ele se recolhia para o seu quarto e 3 vezes ele se punha de joelho durante o dia. Daniel capítulo 6, versículo 10, pode me ler aí para mim corroborar com o que eu estou falando. Encontrou? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele já tinha o hábito de orar, né? Ele era habituado a orar. Ele não só orava quando as circunstâncias estavam ruins, não, né? Ele orava quando estava bom e quando estava ruim. Ele tinha o hábito, ele amava falar com Deus, tinha prazer em falar com Deus na oração. Ele não só orava quando as circunstâncias estavam ruins, não. Mas quando estava ruim também, como estava nesse caso aí, ele também se recolhia e orava a Deus. Agora a porta fechada e a janela aberta para a banda de Jerusalém. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E fazia suas petições a Deus. A situação era difícil.
situação, o quadro da tua vida, quando tu perseverar na oração. A palavra de Deus diz: perseverai na oração. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Aleluia. Orai sem cessar. 2 Tessalonicenses 5,18. Orai sem cessar, não deixe, porque a oração é a solução. Entra no teu quarto, teu lugar íntimo, teu lugar que não pode ninguém incomodar ali. Fecha a porta de Deus. Às vezes quer revelar coisas, Deus quer mostrar coisas que vão acontecer na nossa vida, no futuro. Porque, irmãos, infelizmente, ultimamente eu não tenho visto ninguém tido revelações. Antigamente eu via muita gente contar de revelações, irmão, que Deus revelava que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, mas hoje, irmãos, acabou-se. Não veio ninguém contar, não tinha uma revelação que Deus ia fazer isso. Mas eu, como um crente antigo já na igreja, eu já vi muitas revelações. Glória a Deus. Tem vários homens de Deus aqui que tinham revelações. Eu passei tempo, Jesus. Eu vou encerrar aqui agora, irmãos. Mas tem vários homens de Deus que tinham. Elias tinha um quarto, 1 Reis 17:19. O quarto do crente. O crente tem que ter um quarto, Mateus 6:6. Na leitura que a gente leu, todo crente tem que ter um quarto. Viu, irmãos? Não é um quarto físico, não, que eu estou falando, não, um espaço físico, não. Porque às vezes tem casa que nem tem quarto, mas não, irmão. Somente, é tudo uma coisa só, quarto, cozinha, sala, mas o quarto é um lugar íntimo, um momento de oração, um devocional, em que você dobra o joelho, fala com Deus. Alguns acordam até de madrugada, marca a hora, vai marcar 3 horas da manhã, todo mundo. Tem um conhecido, eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela, vou encerrar aqui, que ela tinha um grupo que 3 horas da manhã, todas elas marcavam para orar. E quando uma acordava, aí ligava uma para a outra. 3 horas. Já 3 horas. Aí, olha, 3 horas, hora de orar. Aí a outra que não acordava, 3 horas de orar. Aí umas 3 horas da manhã, todos, não sei quantas irmãs de joelho orando, combinado. Vamos fazer um grupo desse, irmão? Vamos fazer um grupo desse? Grupo abençoado, irmão, 3 horas da manhã, tudo orando, chuva e sol, mas frio, mas tudo de joelho, orando ao Senhor, glória a Deus. Esse grupo eu já vou pedir oração a ele logo também e orar com ele, não só pedir, porque pidão tem muito hoje. Ora por mim, mas se ele não vê na oração, nem ora de dia, nem de noite, nem passinho de oração, vai nem vir para a oração. E oração, eu estava dizendo aqui para o Samuel, é para todo mundo estar aqui. Desculpe, irmão, a ausência de muita gente aqui, mas é para muita gente aqui, viu, irmão? Pastor, presbítero, diácono, auxiliar, membro, conjunto, coral, era o trabalho para ser lotado aqui de oração. Era, irmão. Quem falou que é o combustível? É o combustível. Pois é, aí fica assim. O carro sem combustível, como é que fica? Não, parado. Da pane seca. Pois é. Então, Deus abençoe cada um de nós, nos guarde. Recebamos do Senhor Jesus essa disciplina, essa orientação. Guarda, entra no